Olá, agora nós vamos falar um pouquinho de como definir as competências comportamentais que são essenciais para o cargo. Nesse momento, nós vamos falar do perfil comportamental, que é o perfil de competências, como por exemplo, trabalho em equipe, comunicação, negociação, orientação para resultados, flexibilidade, que são competências, né, que a pessoa precisa ter num nível adequado para que ela desempenhe bem suas funções. Uma coisa importante sobre o perfil de competências é que essas competências elas envolvem algumas dimensões, né? Então, uma delas, a mais conhecida é o que nós chamamos do chá, né? Que é o conhecimento, habilidades e atitudes. Quando nós falamos disso, nós estamos pensando principalmente na parte comportamental, não é verdade? Então, quando nós vamos definir um perfil, nós vamos definir perfil de competências técnicas, que são as hard skills, né, que nós costumamos chamar, que são aquelas competências ligadas à função em si, como, por exemplo, a gestão de um projeto, o uso de um computador ou de um Excel, por exemplo. E nós vamos ter o que nós chamamos de soft skills, que são os comportamentos que a pessoa precisa manifestar num grau adequado para poder trabalhar de uma maneira satisfatória, de uma maneira com qualidade e ter um bom desempenho. Outra coisa importante é que as competências comportamentais elas têm variações, né? Elas têm, apesar de elas serem muito parecidas, falarmos o mesmo nome, inclusive. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre comunicação, a comunicação ela tem vários, por exemplo, tem vários nuances, não é verdade? E dentro de uma organização, dentro de uma cultura organizacional, isso vai ter uma implicação maior ou menor. Eu costumo dizer o seguinte, né? Flexibilidade é importante para todo mundo? Claro que é importante. Porém, se a pessoa ela for uma pessoa que vai trabalhar num processo muito fechado, num processo muito quadrado, sem ela ter muita possibilidade, por exemplo, de fazer mudanças, a flexibilidade ou a inovação, por exemplo, pode ser algo que não seja tão necessário assim, no nível avançado. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre algumas ferramentas, algumas maneiras de você identificar essas competências. Como que eu identifico que a competência A, B ou C é importante para o cargo A, B ou C? Uma das coisas que eu posso fazer é o que eu chamo de análise documental, que é o quê? Eu olhar todas as informações que o cargo possui, todas as informações que eu possuo sobre o cargo, seja ela através de uma descrição de cargo, através de processos de trabalho, procedimentos de trabalho, e identificar ali quais são as competências que são importantes para que a pessoa faça aquilo. Outra coisa, uma outra forma que é muito utilizada é a entrevista. Numa entrevista, eu vou identificar, seja com seus gestores daquela pessoa, ou seja, com as próprias pessoas que estão ocupando aquele cargo e que eu vou contratar, por exemplo, uma pessoa para trabalhar ali. Eu lembro de um exemplo onde nós tínhamos que identificar as competências comportamentais para uma empresa na área financeira, era uma empresa que trabalhava com crédito no Brasil inteiro, e nós precisávamos identificar quais eram as competências que essas pessoas deveriam ter. Então, nós fizemos entrevistas com os ocupantes do cargo e também com os gestores dessas pessoas. Essa é uma das questões muito importantes. Que tipo de questão eu posso fazer? Como dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Você pode perguntar para o gestor e perguntar o seguinte: quais são as competências ou quais são as qualidades que fica mais fácil da pessoa entender que a pessoa precisa ter para trabalhar nessa função de uma forma satisfatória? Perguntar também, qual é o perfil da pessoa ideal para você? Quem é a pessoa ideal? Existe essa pessoa próximo do ideal? O que ela tem de bom? Com isso, ela te dá dicas de algumas coisas que as pessoas precisam ter. Uma outra ferramenta que é bastante utilizada também é o que nós chamamos de lista de competências. Você elabora uma lista com 20 ou 30 competências padrão e você faz uma aplicação dessa lista de competências como forma de questionário, perguntando para as pessoas: olha, enumere quais são as competências mais importantes.
mais importantes para esse cargo, as 5 maiores competências, as 5 mais importantes ou as 10 mais importantes. Com isso, você vai ter uma visão das pessoas e aí você vai poder trabalhar da maneira mais assertiva, né? E uma outra forma é trabalhar com o que nós chamamos de grupos focais. O que são os grupos focais? São grupos de discussão. Eu acho que essa é uma forma muito legal, se estiver dentro da cultura da empresa, chamar as pessoas para conversar, da equipe, ou fazer um grupo misto com pessoas de vários setores e perguntar o seguinte: olha, nós estamos buscando identificar quais são as competências comportamentais mais importantes para determinada função ou para determinada área. O que vocês acham? E aí deixar as pessoas discutirem. E em cima disso você consegue tirar algumas informações importantes também. Uma coisa importante é quando você identificar essas competências, é você entender que elas têm que estar alinhadas com a cultura da empresa, né? Pegar e copiar as competências de uma descrição de cargo que eu vi na internet, por exemplo, não é a melhor saída. Isso tem que ser feito de uma forma mais assertiva. Outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês é que as competências elas estão em pleno desenvolvimento. Então nós nunca vamos encontrar uma pessoa 100%, né? Ela sempre vai ter algo que ela precisa desenvolver mais. Ela vai ter competências mais desenvolvidas e competências que ainda estão em fase de desenvolvimento. Bom, é isso, pessoal. Então eu espero ter ilustrado um pouco isso para vocês.